Fala galera Smart, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live aqui de quinta-feira, 7h04 da manhã. E hoje a nossa convidada, nossa querida Marlene, ela que arrematou só em 2024 12 imóveis, galera. É isso mesmo, em 2024, 12 imóveis, um imóvel por mês. Bom dia! Bom dia, Marlene, tá joia? Tô joia, e você aí? Eu tô ótimo, Que feliz de bom. fazer essa live com você e te receber aqui. Eu também tô muito feliz de estar aqui. Ah, que ótimo. Gente, é um prazer enorme para mim e eu tenho certeza que vocês vão adorar essa live com a Marlene, que ela vai inspirar vários de vocês. Marlene, comece, por favor, se apresentando para os nossos seguidores, né, contando quem é a Marlene, de que cidade você está falando, né, um pouquinho sobre você, sua vida e aí o momento que você estava quando você conheceu o mundo dos leilões de imóvel. Então, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, vivo em São Paulo, sou paulistana da Gema e eu trabalhei 30 anos com tecnologia e me aposentei cedo, até porque eu comecei a trabalhar muito cedo, mas aí eu Uhum, ainda tinha filhos, ainda tá, filhos morando comigo, eu estava criando meus filhos, então a vida estava normal. Mas depois de um tempo, vida estável, filhos criados, começou a faltar algo, faltava um objetivo, faltava algo para fazer. uhum, E aí eu comecei a fazer cursos. Aqueles cursos que todo aposentado faz, até curso de decupagem em caixinhas eu fui fazer. Mas não era isso. Eu tinha sido uma executiva de uma grande empresa, não era meu foco. Fiz curso de designer de interiores, então imóveis nunca foi uma coisa desconhecida para mim. Eu sempre gostei muito de imóveis. Minha família, eu sou de descendência portuguesa, e os portugueses confiam muito em imóveis. Imóveis é sim. um investimento que não some, ele está lá e lá ele fica. E aí, um dia eu estava conversando com uma prima e ela falou: Olha, eu estou trabalhando com leilão. Eu falei: Uau! Eu me lembrei que alguns anos antes eu tinha participado de um leilão que eu queria trocar de casa e eu participei de um leilão presencial na época. Isso deve fazer uns 20 anos. E ela foi comigo, eu chamei ela para ir comigo, eu não queria ir sozinha. E hoje eu me lembro desse leilão, quanta imaturidade. Eu não entendia absolutamente nada. Então eu ligava para o leiloeiro cada 10 minutos. Eu lia uma linha e falava assim: gente, o que significa isso? Para mim aquilo era grego. Ligava, a menina me explicava, não sei o quê. Resumindo, fomos para o leilão. Ela foi comigo. E eu tinha antes visitado os imóveis, e escolhi um que era para eu morar. Então eu escolhi com a minha Uhum, cara. Eram 20 casas num condomínio. Eu escolhi uma, eu quero essa. E ela acho que era a quarta ou quinta casa. Começou o leilão, primeira casa, ninguém arrematou. Segunda casa, ninguém arrematou. Pensei, ué, mas que negócio é esse? Eu vou levar essa casa fácil. Terceira casa, disparou. Eu pensei, e agora? Fazemos o quê? Aí eu pensei, gente, isso podia ter sido um investimento. Não precisava ser para mim, né? uhum. Eu podia pegar a primeira casa. Aí pedimos para voltar na primeira casa. Cara, não deu mais, que negócio explodiu. Então, essa foi a minha primeira experiência com leilão. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer cursos de leilão. Eu tinha feito dois cursos, quando um dia eu estava pesquisando no YouTube um assunto que eu não dominava, e de repente eu me esbarrei na Smart. Aí comecei a consumir o conteúdo e eu pensei assim: uau, se esses meninos entregam tudo isso de graça, o que será que eles não vão entregar se a gente pagar o curso? E foi aí que em 2000, acho que foi em 2021, eu entrei na turma 3, quando tudo ainda era mato. Tudo era mato ainda. Hoje de madrugada, o Renan, sempre madrugando, quatro Sim. horas da manhã, mandou no grupo que temos só eu, ele e Pierre. E as fotinhas dessa época, 2020, a gente fazendo tudo lá, tudo amador, todo com a cara de mais novinho. A gente Sim, estava recordando isso. Então você é da turma 3, uma das primeiras. sou uma das primeiras. E foi muito bom, né? Apesar que eu talvez não tenha aproveitado tanto, porque nessa época eu ainda estava meio assim, tateando, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Mas em 2022 eu fiz a minha primeira arrematação, mas fiz sozinha,
porque naquela época ainda não tinha essa ideia da cotização. Era todo mundo, cada um por si, né? E Verdade. eu arrematei num leilão de falências, um leilão judicial. E por que judicial? Porque eu pus na minha cabeça que eu teria menos concorrência indo para o judicial. Uma Sim. coisa estúpida, porque eu teria feito muito mais coisas se eu tivesse ido para o extra. Então, para o judicial, eu precisava de ajuda, né? Principalmente na parte jurídica. Então, eu tinha um advogado que me acompanhava. Eu garimpava, avaliava, não sei o quê, passava para ele Uhum. e ele dizia: ok, compra, é bom, tá bom. Comprava, ele desembaraçava e vamos embora. Então, essa minha primeira arrematação também foi uma coisa meio meia boca. Não a arrematação em si, ela foi excelente. Mas eu, por estar sozinha, por imaturidade, eu fiquei com medo. Era uma casa grande, o leilão e mais as custas, não sei o que, ficou em R$ 800 mil. Era dinheiro pra caramba. Aí eu À tinha. vista ou parcelou Não, em 25, era à em 30 vista. à vista? Era à vista. Era um leilão de falência. Aí em São Aí, Paulo ou outras aqui em São cidades? Paulo, era uma casa aqui em São Paulo, até perto da minha casa. Uhum. Eu fiquei toda felizinha, era uma casa maravilhosa, num lugar muito bom. Falei, vou fazer uma reforma bacana nela, porque era uma casa antiga, e vou ganhar dinheiro. Oba! Aí eu fui, eu tinha projetado gastar uns 100 mil, mas eu pensei, pô, essa casa merece mais, eu vou avaliar a casa. Vou chamar alguém para avaliar a casa, dependendo do que ele me disser, eu gasto mais ou menos, né? Chamei um corretor. Primeiro eu falei com uma colega que é corretora, e ela falou: pelo amor de Deus, uma casa grande desse tamanho, você não vai vender isso nunca. Isso é um elefante Nossa, branco, que juro. injeção de ânimo. Aí eu já comecei a ficar com medo. Eu pensei assim, Jesus, fiz caca. Aí eu pensei, vou chamar um corretor. Chamei um corretor. Ele falou assim para mim: você sabe que esse bairro está à venda? Pensei assim, meu Deus do céu, minha primeira arrematação, estou perdida. Aí entrei em pânico. Aí não Hum, fiz mais nada. Aí pensei assim, como eu vou me livrar desse imóvel? Gente, eu tenho que me livrar disso aqui. Aí eu me lembrei que no processo tinha alguém tinha feito uma proposta. Era abaixo do meu valor. Era embaixo, não, era igual ao meu valor, mas era uma proposta parcelada. sim. Então eu ganhei. Ok, liguei para esse cara, consegui com o leiloeiro o telefone dele. Aliás, eu nem liguei, falei com o leiloeiro. Eu falei: será que o rapaz que fez a proposta ainda quer a casa? Ele falou: vou conversar com ele. Deu alguns minutos, ele me ligou e falou que é assim. Tá aqui o telefone dele e liga para ele. Aí eu pensei assim: não vou ligar já, para ele não pensar que eu estou desesperada, mas eu estava desesperada. Aí eu esperei, olha, eu acho que deu umas 4, 5 horas, ele me ligou. Aí eu pensei: opa, ele está interessado. Aí ele falou assim para mim: nossa, eu quero sim, quero muito. Ele falou: a minha mulher está aqui pulando a hora que soube que você quer passar a casa. Quanto você quer pela casa? Aí eu pensei assim: cara, eu não quero nada, eu quero me livrar dela. Aí eu falei para ele assim: olha, basta que eu não perca nada. Você me repõe, corrige o dinheiro que eu coloquei até agora, a casa é sua. Nossa, o cara ficou super feliz. E aí eu vendi para ele. Depois eu descobri que a casa era um big do negócio. Eu tinha arrebentado a boca do balão se eu Ai, tivesse ficado com a casa. A casa valia no mínimo uns 2 milhões. A casa você valia não tinha muito. nem tomado posse dela ainda, não sabia como ela. Eu já tinha tomado Entendi. posse. Mas Por isso que eu aí chamei o essa corretor. corretora conhecida aí foi, Me desanimou, esse desanimou outra pessoa falou que o bairro estava à a venda. venda, mas a casa era maravilhosa. A casa era assim. Tanto que esse pessoal que comprou a casa de mim, né, entre aspas, ficou com a casa, reformou a casa. Um dia, sei lá, tocou minha campainha, fui atender, eram eles com flores para mim. Eu pensei assim, uau, eu atrapalhei a vida deles, né? Eles podiam ter comprado direto. Não, foi uma experiência muito boa. Por quê? Pelo fato de eu ter comprado e vendido para eles, eles puderam Financiar. parcelar, financiar. Então, eles falaram: o dinheiro que a gente ia gastar no leilão, a gente gastou para reformar. Então, foi maravilhoso, né? Eles ficaram assim super contentes e gratos a mim. Então, Que essa foi a bom minha que no primeira final das história. contas, sua primeira experiência, que você ficou assim, receosa, né? No final das contas, você saiu com Sim, aprendizado, não saiu com prejuízo não. e fez, inclusive, uma família mais feliz lá, Sim, então, com ela, isso que né? me conforta, né? O fato de eu não ter ganho dinheiro naquela época me conforta porque eles ficaram muito felizes, era um casal jovem, foi muito bom. E aí depois eu fiz mais umas 2 arrematações sozinha, foram boas.
E aí Essa, a primeira foi quando, em Marlene? Qual? 2022. 2022. Tá. Aí em 2023 aconteceu também uma história interessante. Eu tinha feito um grupo, foi a primeira vez que eu entrei num grupo de cotização, e aí nós estudamos uma casa, não sei o que lá, nós íamos participar do leilão. E aí a Lili era uma das minhas parceiras, a Lili chamou o Fernando para participar. O Fernando entrou e falou: Ah, essa casa não vale tudo isso. Não, nós só vamos até tanto. E eu que tinha garimpado e falava: Não, Fernando, vale mais. Não, nós vamos só até isso. Tá bom, né? Grupo, né? Tem que acatar. Ok, vamos. Aí ninguém podia dar o lance. Era no dia seguinte, ninguém podia dar o lance. Aí o Fernando falou assim: vai, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar em lance automático. Tudo bem? Tudo bem. Ele pôs lá, lance automático. Ele pôs no lance automático, daqui a pouco ele volta para o grupo. Olha, o Mazieiro falou comigo e eles também vão participar desse leilão. Então, a gente pode desistir ou eles vão desistir. Mas como o Fernando também não estava muito interessado naquele imóvel, ele falou assim: o que vocês acham de desistir? Eu falei: eu não quero, quero. O imóvel é bom, mas se vocês quiserem desistir, eu não tenho opção. Aí o Fernando voltou para eles e propôs que eles me assumissem a mala sem alça e o grupo desistia. E foi assim. Eles me aceitaram, foram maravilhosos, o grupo deles, o Leandro, o Arthur, o Gessé, e a gente arrematou essa casa. E foi assim um big negócio, a gente em 7 meses a casa estava vendida. Aliás, nós já arrematamos ela praticamente vendida. Uhum. E ela deu um 45% de ROI. Foi assim a minha melhor arrematação até agora e a amizade, né? Foi muito bom conviver com eles, pessoas que eu não conhecia, eu nunca tinha falado com nenhum deles, né? Cheguei até lá meio assim constrangidinha, gente, o que que eu vim fazer aqui? Mas foi muito bom, mas foi um acaso, né? O Fernando nessa ele me ajudou. Que bacana. E essa casa foi onde mesmo No que bairro do ela. Limão, aqui em São Limão. Paulo. Limão. Bacana. Só fazendo um parênteses para a gente analisar a arrematação solitária da primeira, Sim. né, arrematação, Desastre. quando tudo era mato e Marlene estava começando e a comunidade Smart, digamos assim, estava começando também. E essa segunda, já em 2023, já rodeada do primeiro grupo, do Fernando, da Lili, e depois já foi para outro grupo, do Ricardo, do Arthur, né? Então, do Mazieiro, para gente ver que teve uma mudança também aí nessa questão de união de forças. Galera, exatamente isso que aconteceu. A Smart Leilões começou a produzir conteúdo, disseminar informação sobre investimento em leilão de imóvel, as primeiras turmas do começo de 2020. Só que até lá para 2022 a gente era assim, a comunidade em si não era tão assim ativa, né? Eu acho que foi no Experience de 2023 que começou a formar mais os grupos, né? Essa ideia de juntos somos mais fortes, a união, né? Tirar a dúvida um do outro. Isso foi crescendo a partir de 2023. Até então, cada um era mais lobo solitário, cada um às vezes formava até seu grupinho com as pessoas ali já conhecidas previamente, não com pessoas de dentro da comunidade. Sim, Então a Marlene na primeira estava lá, né? Tomou essas decisões todas sozinha, né? Contratou um advogado, consultou uma corretora, mas tomou as decisões sozinha. A sim. partir de então, né? A partir de 2023, foi de fato uma novidade na comunidade, todo mundo começou a se envolver mais, a comunidade se uniu, começaram a formar grupos, as pessoas flutuando, e aí vem agora essa história de arrematar cotizado, de tirar, trocar figurinha com o colega. Então isso é muito importante. Eu queria frisar isso, que essa segunda que você está citando pra gente, né, depois dessas outras que você Sim. arrematou lá sozinha, já com esse grupo de cotistas. Isso aí dá uma confiança maior pra gente, a gente acaba tendo mais pessoas para trocar a experiência, né, Marlene? Nossa, Talvez se tivesse nessa sim, primeira, né, com um outro colega, um outro smartano para trocar a experiência, falando, não, Marlene, vamos lá, que eu acho que essa casa vale sim, sim, porque eu analisei isso e aquilo. Só que na hora sim. que você está sozinho, você se sente um pouco mais seguro, né? E era muito dinheiro, né? Então você pensa assim, gente, se eu perder isso aqui, eu estarei perdida. Então é muita insegurança, né? Então realmente trabalhar em grupo, você divide tudo, né?
Você divide o trabalho, você divide o lucro, mas é muito mais fácil, né? Você está seguro, tem gente te respaldando. Ah, eu faço isso, você faz aquilo, eu vejo isso. Tem gente que tem mais facilidade para uma coisa, outro para outra, né? E juntos somos mais fortes, com certeza, né? Agora, Perfeito. só em 2024 mesmo que eu comecei, entrei num grupo, a gente montou um grupo, ele nasceu sozinho, um grupo muito especial de pessoas muito especiais, que inclusive sua esposa faz parte, Ah, que legal. que é um grupo muito bacana, e foi aí que eu arrematei esses 12 imóveis. Não arrematei mais porque eu não tenho dinheiro, né? Acabou, né? Chega uma hora que não tem mais. É o, é Aí, o tal do grupo sem nome, eu acredito que seja ele, exatamente, né? é o sem nome. Ele ficou sem nome. Todo mundo pondo uns nomes super interessantes e o nosso ficou sem nome. Mas esse grupo funciona muito bem. E uma coisa que eu senti, né, nesse negócio de fazer o curso da Smart, foi um sentimento que eu estava procurando, que é o sentimento de pertencimento. A partir do momento que eu entrei nessa comunidade, eu me senti pertencendo a algo, sabe? Eu acho que isso é muito mais importante que dinheiro. E mais, eu fiz muita amizade na Smart. Eu conheço muita gente que eu não teria conhecido se eu não tivesse entrado para a comunidade. Fiz amizades para a vida mesmo. Então, esse para mim é o principal de tudo isso, sabe? O dinheiro é bom, é importante, claro, mas nada disso teria valor se não fossem esses sentimentos. A gente fica tão feliz de ver isso, porque de fato o que se formou é uma confraria, e é uma Sim, confraria que não é que tem sim o lado bom das amizades, da confraternização, do pertencimento do lazer, mas ainda traz dinheiro. Então juntou o útil ao agradável. A gente fica muito sim, feliz de ver o que que isso se tornou. Inclusive, também tem o grupo das Smart Girls, né? sim, Que também eu vejo que dá muito apoio ali, que as mulheres se envolvem bastante também no grupo das Smart Girls, né? sim. Smart Girls eu acho que é muito importante porque as mulheres se sentem livres. Não porque estarem só entre mulheres, é que eu acho que o grupo que tem os dois, homens e mulheres, ele é mais, tem mais gente que conhece muito, entendeu? Então, às vezes, a pessoa tem uma pergunta tão simples que fica muito difícil colocar nesse grupo. Mas no grupo das mulheres é como se a gente fosse, como é que fala, uma confraria, né? Então, pergunta, não tem problema, alguém vai ajudar, alguém responde. Eu acho que Smart Girls que a Lili criou é perfeito, é maravilhoso. As meninas gostam bastante, interagem bastante. E há um foco de ajuda, né? Precisou de ajuda, mesmo a gente, que tem um pouco mais de experiência, precisa de ajuda, vai aonde? Smart Girls. Aí alguém conhece alguém em tal lugar? Alguém tem um prestadora de serviços em tal lugar? É um lugar, é uma fonte segura, é um porto seguro. Smart Girls. É muito Muito bom. bacana esse Porto Seguro. Ele colocou ali, ó, que já são 470 Smart Girls no grupo. Galera, Isso. esse ambiente da comunidade Smart não tem igual, é algo assim que transcendeu muito o que a gente idealizou, né? Hoje em dia a comunidade Smart tem vida própria, o ecossistema Smart tem vida própria. A gente tem sim as turmas que são lançadas, né? Que tem todo a trilha do aprendizado para vocês começarem a investir em leilão de imóvel, inclusive, ó, só digitar aqui, ó, T32 para entrar no grupo de espera da próxima turma, que vai ser começo de maio. Então, só digitar aqui T32 que vai para o inbox de vocês, tá bom? Um link com um grupo de WhatsApp para vocês ficarem lá esperando todas as informações para a turma 32. É algo assim, de fato, não tem igual, né? Esse ambiente que foi criado dentro da comunidade Smart. Aproveitando, ó, também podem clicar nessa setinha e seguir a Marlene no Instagram, tá? Você que já é smartano e quiser ir trocar figurinha com a Marlene, Marlene tá voando, arrematou 12 imóveis de 2024. Então, só seguir a Marlene ali. Marlene, mas vamos lá. Seja voltando para casa do bairro Limão, seja você querendo já abordar as 12 arrematações aí de 2024. Conte pra gente alguns causos dessas Nossa, arrematações. Conte aí, aquela. Você falou que a do limão é a que deu o melhor sim. retorno. Se quiser falar, complementar a do limão, em quanto tempo que vendeu, como é que foi. Conte, às vezes, uma que não deu tão bom retorno, uma que deu mais trabalho para reformar, para desocupar, outra que foi tranquila. Selecione aí os melhores causos pra gente. Então, a mais tranquila foi essa do limão.
porque essa do limão, a pessoa que estava perdendo a casa, né, era uma alienação fiduciária, ela tinha vendido a casa. Ela vendeu, aí quando foram tirar a documentação, a casa não era mais dela, já era nossa, nós já tínhamos arrematado. Então, quando a gente negociou com ela, ela passou o contato do corretor e nós Uhum. vendemos a casa para essa família que estava assim triste porque não ia comprar a casa e depois ficou super feliz. Então, nós nem precisamos anunciar nem nada. Que Foi legal. só o trâmite de documentação para vender essa casa. Essa casa foi perfeita. Esse, para mim, foi o melhor, a melhor arrematação. Uhum. Mas como nada é perfeito no planeta, eu tenho uma arrematação que por acaso também é sozinha no TRT, que está presa até hoje. É Fazem mesmo. 30 meses que eu estou com essa arrematação presa, porque TRT é fora da curva, né? O juiz, como diz o Fernando, rasga a lei, né? Então, É, por vezes é TRT tem que isso. entrar com bastante cuidado, porque mesmo nesse grupo que a gente tem hoje, nesse sem nome, nós também temos um TRT que já está quase um ano não, vai, talvez uns 8, 9 meses preso, né? Porque TRT é complicado. Algumas pessoas se dão muito bem, como a Regina Mutai, que é especialista em leilões do TRT, mas eu acho que TRT é uma coisa complicada. Então, esses dois foram bem. Um foi muito bom e esse outro foi muito ruim. Também temos um caso agora recente. Nós arrematamos 2 casas em Campo Grande, que foi bem interessante também, porque nós entramos para ver outro imóvel, que eu acho que eram apartamentos. Aí no meio do caminho a Gil achou essa casa e ficou chamando a gente, vamos ver essa casa, vamos ver essa casa. A gente analisou ela ali, na hora do leilão. O leilão acontecendo, a casa sendo analisada. Enquanto a gente estava ali com essa casa, a Adriana achou uma casa maior, falou, vamos nessa outra. Eu falei, pelo amor de Deus, que loucura é essa? Resultado, nós arrematamos a casa pequena, que nós chamamos de pequena, uma casa menor, e depois nós vimos que essa maior não tinha sido arrematada, nós deixamos passar. Aí nós fomos para o leiloeiro e oferecemos, né? Nós queremos essa casa. E o leiloeiro, ok, né? Ele queria se livrar porque já era final de ano, acho que foi 23 de dezembro esse leilão. E teve um fato mais interessante. A Lili não, desculpa, a Gil tanto chorou lá que o leiloeiro deu desconto para a gente na comissão. É mesmo. Ao invés da gente pagar 5%, nós pagamos 3%. Então foi um baita de um negócio. Então também foi um negócio bom. Eu tenho mais negócios bons do que ruins. E os ruins eu tenho os que eu fiz sozinha, né? Os cotizados Ô, eu guardei. Marlene, mas esse é um ponto legal que você tocou. Gente, quando você se torna investidor de leilões de imóvel, você vai fazer arrematações, né? Você vai replicar. O método não tem jeito. Você aprendeu, você vai replicar, você vai fazer arrematações seguidas. Ali, umas vão ser melhores que as outras. Não tenham dúvidas disso. Não é que é ciência exata. A gente tem uma calculadora smart, a gente faz toda a viabilidade financeira, mas tem margem pouco para mais, um pouco para menos ali sempre vai variar. Não tem como acertar preciso. E aí, ou umas vão se sobressair. O que é legal também é que aquelas que dão errado, digamos assim, é muito difícil de sair no prejuízo. É difícil você falar assim, nossa, uma pessoa falou assim, saiu no prejuízo. O em geral é lucrou pouco. Como a Sim, Marlene falou ali, no primeira arrematação dela, que ela ficou insegura, e aí quis se livrar do imóvel e falou, ó, me pague o que, que eu paguei de custas. Ah, na hora achou uma pessoa e a família ficou até satisfeita, deu presente e tudo. Então, para vocês verem, esse do TRT, por exemplo, né? Alguém até perguntou, se você puder falar também, Marlene, por que que está agarrado esses 30 meses. Mas leilão judicial de fato, gente, por vezes fica parado mais tempo por conta da morosidade da justiça, quando é justiça trabalhista, às vezes até dá um pouquinho mais de enrosco, mas são casos e casos, o Tacílio falou sim, ali de 12 meses que um deles saiu, mas no final das contas o imóvel está valorizando lá, você comprou o imóvel com 40% de desconto, 50% de desconto, então no final ainda sai, em geral, uma rentabilidade. Então, é isso que a gente tem que analisar,
né? Uns vão ser mais rentáveis, outros menos rentáveis. Uns vão ser mais fáceis, outros vão ser mais fáceis. Ainda sobre o TRT, antes da Marlene explicar por que está parado esses 30 meses, explicando aqui, gente, uma dica, tá? De leilão judicial. A gente primeiro já faz uma projeção para ele de retorno maior do que a de extrajudicial, de tempo de retorno maior, justamente porque a gente sabe que pode ser que caia numa vara que está atolada, que decisão às vezes sai de um em um mês, dois em dois meses, despacho caranguejo, etc. Então a gente já faz uma projeção maior. E detalhe, sempre que possível, a gente analisa com mais carinho imóveis que estejam locados em leilão judicial. Por quê? Porque aí já tem jurisprudência que a partir da arrematação, mesmo que não tenha desembaraçado, sai do cárter, registro, o aluguel é seu, de você arrematante. Então você pede nos autos para ser depositados os valores dos aluguéis. Daí, por mais que demore, a gente já tem a arrematação que ficou às vezes aí também nisso. 3 anos aí até sair o registro, mas o aluguel estava pingando na conta todo mês, então ajuda na viabilidade. Esse aí, Marlene, para quem perguntou, você sabe o porquê que ficou agarrado mais tempo? Então, o leilão tinha uma fraude à execução. O, quem estava sendo executado era o cara que vendeu para o fulano que perdeu o apartamento. Fulano comprou, já tinha essa ação trabalhista, e a gente sabe que se tiver ação trabalhista, corre, que a coisa complica. E ele é muito combativo. Eu já fui para o TST 2 vezes. Agora parece que resolveu. Mas ainda estou esperando. Hoje vence o prazo para ver se eles vão entrar com alguma coisa. Porque eles entraram com todos os recursos possíveis e imagináveis. E as coisas no TST são muito. No TRT, TST, são muito morosas. Leva muito tempo entre você entrar com uma coisa e até que vai julgar, que vai fazer alguma coisa. Vão 6 meses brincando, só para o juiz fazer alguma anotação ali. Então, é por isso que durou tanto. Mas aí eu tenho um outro recente que eu comprei também. Esse eu comprei para Uhum. mim. Eu comprei para morar, que agora Oh, já não, legal. que agora já não sei se eu quero morar lá. Vai virar um investimento. Esse também é interessante porque o juiz dessa vara é impressionante. É só o advogado entrar com qualquer coisa lá, horas depois ele despacha. Tá Eu nunca vi uma coisa vendo? dessas. É E uma é coisa assim. TRT ou Justiça Não, é Comum? justiça comum. E esse tem um fato interessante. O cara que perdeu o imóvel, ele perdeu por dívida de condomínio. Ele tinha comprado em leilão. Ele comprou em leilão do Bradesco. Só que ele só fez a escritura e não registrou. Então, no registro, quem estava lá? Hum, Bradesco. hum, Então, não dá registro, né? Era o grande entendi. empecilho. Aí eu conversei com o Master Fernando, né, e com a Marcela. A Marcela também me ajudou muito. Como eu faço para registrar isso aqui? Ah, só uso o capião. Vai ter que esperar 5 anos. Eu pensei, se eu vou comprar para morar, tudo bem. Uhum. Eu espero 5 anos. E aí o imóvel tinha 850 mil de dívida de condomínio, ele estava indo a leilão por 710 mil. Então ele tinha 850 mil de dívida de condomínio e mais uns 850 de IPTU. Aí eu fiz uma proposta condicionada, né, de que eu ficasse sem dívida nenhuma. Então eu nem participei do leilão, eu fiz uma proposta. Uhum. E só fui eu. Não entrou ninguém lá. Tanto que eu arrematei, acho que fazem uns 4 meses, eu já estou reformando, porque esse juiz é muito rápido. Que E legal. melhor, e melhor, o juiz mandou registrar e o cartório registrou A propriedade. a propriedade, mesmo a gente não tendo aqui em São Paulo a aquisição originária. O Nossa, cartório não questionou nada de primeira. Não teve nenhuma. Como é que chama aquele negócio que eles dão lá no devolutiva. cartório? Nenhuma devolutiva, né? O Lorian, que é o meu advogado, falou: Uau, esse negócio aqui está muito bom. Então, Tá nem vendo? sempre um judicial é ruim, né? Então, depende, né? É sorte. São casos e casos, e ali, porque a gente vai entrando, gente, outra dica, né? Tá entrando no judicial, por exemplo, não tem aluguel, nem nada. Dá uma olhada nas movimentações de outros processos da vara, ver como é que é. Esse juiz, por exemplo, aí, super ágil, né? Então aí desembaraçou mais rápido. Sobre a questão da Marlene, tá adquirindo no leilão de direitos. Por quê? Porque o expropriado, quem estava perdendo, não tinha o registro dele na matrícula. Daí, então, na verdade, ela estava participando de um leilão de direitos. Um leilão de direitos, no estado de São Paulo, via de regra,
tá? Que não entende o leilão como aquisição originária, daí você não consegue, a carta de arrematação sai sobre direito, você não consegue registrar a propriedade. Em geral, você registra o direito. E aí depois você tem que ir por ação de adjudicação ou de uso capião para você conseguir registrar a propriedade. Via de regra. Mas chorar não tem, né? Pedir não é pecado. Então, o que a Marlene e o Lorian fizeram foram, opa, a gente sempre faz isso. Ainda mais quando é proposta condicionada e tal, ó, desde que tire meus débitos e desde que me peça a Sim. carta de arrematação com da propriedade do imóvel. Pronto, porque aí economiza etapa, economiza tempo. A Marlene já está aí, ó, reformando o imóvel. Poderia ser que ela tivesse lá só com os direitos do imóvel, daí ela ia ter que morar no imóvel 4, 5 anos Exatamente. Por isso que eu para mudei de ideia. revender, para registrar a propriedade e revender ele, tá, gente? Existe soma de posse também, e tal, que é Sim. mais é outro caso em uso campeão, mas aí pode ser que a Marlene tivesse que ficar com o imóvel mais tempo para conseguir regularizar. Pode, regularizadinho, bonitinho. A Sim. Lili pediu para Ah, você contar no chat aqui que eu tô vendo ah, sobre a Casa Verde. Se eu não me engano, a Casa Verde é uma que vocês sim. entraram para dentro da casa e tava cheio de roupa. Foi essa? Não? Não, não, essa Não. não. Não, essa Então não. conte essa daí da A Casa Casa Verde. Verde, a mulher era meio doida. Ela, ela tinha sido interditada, porque ela disse que ouvia vozes espirituais que faziam ela. Essas vozes pediam recursos para desenvolvimento de trabalhos espirituais. Ela usava o dinheiro dos clientes dela e repassava o dinheiro. E essa mulher foi difícil negociar. Quem negociou foi o Gustavo. Foi uma negociação difícil. Nós tivemos que comprar até filtro de água dela para a gente se livrar da mulher. E então é a maluca. A gente chamava ela de maluca. Putz, o Eu que tô que essa lembrando da maluca quer Lorena, fica agora? me contando. Ela chegava em casa e contava: Nossa, hoje essa mulher deu trabalho, teve que isso, teve aquilo. No final das contas, estava tudo combinado, ela queria voltar Exatamente. atrás, não é? Era. Eu lembro que a Lili foi uma das que ajudou a negociar. A gente comprou tudo, comprou geladeira, comprou fogão, tudo que aquela mulher queria vender, a gente comprava. Aí eu me lembro do filtro, um filtro de torneira. Ela quis vender, tá bom, a gente compra. No final ela levou o filtro embora porque disse que estava quebrado. Eu falei, tá bom. A gente queria se livrar dela. E é um imóvel assim bom, só que tinha a cara da maluca. O que ela fez? A única suíte que tinha no apartamento ela transformou num closet. Só tem armários lá dentro. Então a gente está tendo uma pequena rejeição. E agora a gente vai ter que mexer nisso. Vamos ter que tirar esses armários para conseguir achar cliente, porque senão não vai. Essa casa está encalhada, é a maluca. E agora, recentemente, nós tivemos outro maluco. Essa casa que a gente arrematou lá em Campo Grande, quando foi o chaveiro lá para abrir, a gente descobriu que estava desocupado, depois de registrado, porque a gente sempre registra primeiro antes de fazer qualquer coisa. E aí foi o chaveiro lá, uma esmartana de Campo Grande ajudou a gente, foi lá com o chaveiro, abrir e tal, entrou, a casa realmente estava vazia, trocou fechaduras, não sei o quê. Na saída apareceu um maluco lá que disse que era o dono da casa. Como assim? Vocês estão invadindo a minha casa? Ameaçou, eu podia dar um tiro em cada um aqui, porque isso é invasão. O chaveiro deve estar correndo até hoje. A esmartana, coitadinha, ela ficou tão acuada que ela não saía de casa, de medo do homem. Porque esse homem ficava ligando para ela, descobriu o telefone dela, porque ela tem um comércio na cidade, e pressionando ela, pressionando. Aí ela passou o telefone da proprietária registral, que é a Lili, e passou para a Lili, ele ameaçou a Lili, falou que ela, como ela vai invadir na casa de alguém, que ele comprou essa casa do Banco Itaú, era do Banco Itaú. Aí a gente até olhou para nós mesmos e falou: será que a gente entrou na casa errada? Vamos conferir, né? Olhar o registro, olhar o endereço, né? Não, a casa é nossa, é o homem que é doido. Aí também descobrimos que o homem também estava interditado. Aí o Ciro falou assim: gente, está bem louco para nós aqui. E resultado, a sua esposa, né, a Lorena, falou com ele, pediu. Ele falava assim: o meu advogado vai falar com você. Ele enrolou a gente uns 10 dias. Ele deixou 10 dias a gente trabalhando feito uns doidos para descobrir como é que a gente ia entrar na casa e segurar a casa, porque a gente não adiantava entrar. Ele ia entrar de novo, porque ele entrou,
quebrou tudo que a gente tinha feito e botou as chaves dele lá de novo. Aí, resultado, ele arrumou um advogado lá naquela hora, a Lorena conversou com ele, e qual era o BO? Ele mandou uma proposta, sei lá, acho que ele viu o leilão lá na internet e mandou uma proposta para o Banco Itaú e se considerou dono. Entrou no imóvel, quer dizer, ele já invadiu enquanto o imóvel era do Itaú. E era dono. Então, uma loucura. Aí, com a intercessão desse advogado, nós conseguimos parar o homem, mas mesmo assim a gente está com medo, né? Já vamos botar alarme, vamos fazer o quê? Gente, eu Porque acompanhei é essa história de maluco. perto, porque a Lorena que foi partir para negociação aqui Sim, com esse maluco. E aí sim, a Marlene falou, descobriram inclusive que ele era interditado. Interditado é aquela pessoa que, né, que é incapaz, tá ruim da sanidade mental. E aí ela conversando com ele, tal, não avançava, ele falava que era dono, então me dá a matrícula. Nós estamos te mostrando a matrícula que nós somos donos. Cadê a sua? E aí tal. Aí ele colocou um advogado. O advogado veio e falou: Ó, a verdade é a seguinte. Ele viu essa casa lá fechada há muito tempo, é vizinho da casa, começou a cuidar da casa, pegou ali, idealizou que a casa era dele, foi numa agência do Itaú, ó, não sabe nem o que estava fazendo, foi numa agência do Itaú conversar com o gerente, fazer uma proposta para o leilão, quer dizer, não participou do leilão, não fez nada. Criou a expectativa, idealizou que a casa era dele, tomava conta. Na hora que ele viu alguém chegando, diz que em Campo Grande é comum as pessoas invadirem imóvel que estão vazios e alugarem, não sei o quê. Ele achou que era alguém de má fé. Agora que vocês. E aí, nesse daí, o grupo todo em polvorosa. Nossa Senhora, vamos sim. pegar um avião, vamos Campo Grande. Nossa, tava tudo bacana, lascou tudo. Aí acharam que ia ter que contratar advogado criminal, que ele estava ameaçando o pessoal e tal. A partir daí, o homem amansou, virou e falou assim: opa, de fato, tá, eu tô errado, vou entregar o imóvel. E entregou o imóvel, né? Não precisou pagar R$ 1 lá, Não. entregou o imóvel, tudo tranquilo, tudo bem resolvido. Mas deu uma canseira, né, Marlene? Deu. E o imóvel está depenado, né? Ele não tem nada dentro. Arrancaram tudo, porque, segundo ele, também não sabemos se é verdade, tinha uns noias que moravam lá. E ele, o salvador da pátria, tinha tirado os caras de lá. Mas vai ser um imóvel que vai dar um bom resultado, porque é um imóvel grande, bonito, precisando de uma grande reforma. Mas foi muito bom. Mas deu uma canseira. Aí, quando ele falou que tinha custos, o advogado falou: ah, ele teve uns gastos. Eu falei: uai, e nós não tivemos o tempo que nós perdemos. Lorena, né? É uma advogada super ocupada, o tempo que ela perdeu para ir lá tentar resolver isso. Isso também tem valor, né? Aí ele não falou mais nada que nós devíamos para ele, que ele achava que a gente tinha que pagar ele Acho que pelas. ele estava querendo cobrar um cadeado, algumas coisas É, ele assim, quebrou o né? nosso, sumiu com o nosso cadeado. O homem era doido de pedra. Mas loucos a gente já está mais ou menos craque de loucos. Ótimo. Marlene, aí me conte o seguinte: você já contou algumas arrematações que você fez individualmente no começo, depois lá em 2023 você já começou a cotizar imóveis, mas em 2024 foi quando parece que a Engrenou. linha engrenou aí, foram 12 arrematações. O que que mudou para saírem essas 12 arrematações em 2024? Conte para todo mundo aqui, ó, quase 200 pessoas na live. Qual que é o perfil de imóvel que vocês estão arrematando, que seu grupo está arrematando? Conte para gente um pouquinho assim do que virou para ter esse resultado em 2024. Então, o que mudou foi ter um grupo, né? Eu acho que você ter um grupo que está em sintonia é um facilitador imenso, né? E outra, você não precisa cotizar com todas as pessoas do grupo, né? Se o imóvel é menor, você põe menos gente, mas a gente quase que sempre entra todo mundo, não interessa se é pouco, se é muito. A gente, se o pessoal quiser, quem quiser entrar, a gente deixa entrar, não tem essa dívida. Não, hoje esse aqui não dá. A gente tenta sempre que todos entrem junto. Mas nós não temos um perfil de imóveis, né? Talvez nós tenhamos um teto. Nós queremos do que dê lucro, né? Claro, a gente não faz pop, a gente nunca fez pop, não por preconceito, talvez por nunca ter esbarrado num pop que a gente achasse interessante, e porque o nosso grupo é grande, né? Então, um pop ia ficar meio complicado. Uhum, Mas a gente não tem imóveis. Eu estava até olhando aqui os imóveis que a gente arrematou. O imóvel mais caro que a gente arrematou foi de 954 mil, a arrematação, né? Sem as uhum. custas e aquelas coisas. E o mais barato foi 190 mil. Então, a gente tem uma gama.
grande, né? A gente não se atém a valor, a gente se atém a ROI, né? Percebeu o que é bom, por exemplo, uma dessas casas que a gente arrematou em Campo Grande, né? Que a gente arrematou duas, é, a gente pagou 218 mil pela casa. É uma casa que deve valer uns 500 mil. Então é um valor pequeno, mas é uma casa que dá um ROI bom. Então não tem Uhum. muito essa. A gente não tem assim, não, a gente só arremata casas acima de X. Não. A gente Tá? arremata o É que a dá questão, lucro. ó, Lili tá colocando, ó, lucro não tem CEP. Exatamente. Eu vi que nas primeiras arrematações você citou mais imóveis na região aí de São Paulo. Aí agora você já está falando essa de Campo Grande. Daí vocês estão expandindo mais os horizontes? Tem alguma Sim, outra fora de São Paulo sem ser essa de Campo Grande ou a maioria é em São Paulo a mesmo? nossa grande maioria é São Paulo. Nem é que a gente escolhe São Paulo, sei lá, parece que era imã, né? A casa de São Paulo sempre parece que aparece mais fácil. Nós Uhum. temos essas duas de Campo Grande e temos uma no Rio de Janeiro, que Rio de Janeiro a gente tem um pouco de medo, né? Mas a gente acabou encarando, então nós temos uma no Rio e essas duas em Campo Grande, mas a maioria é em São Paulo mesmo, ABC também, São Bernardo, esses lugares também a gente já arrematou. Mas o foco, não temos foco, né? E hoje eu acho que a gente está mais solto, a gente tem mais condições de sair para outras áreas, né? Porque o grande problema, pelo menos na minha maneira de ver, né? A Lili não acha que é problema, é a reforma, sabe? Dependendo da reforma, se ela é muito grande, como é que é? A vaca só engorda perto do dono, né? A distância, tudo é um pouco mais difícil, né? Mas grandes centros também são mais concorridos. Mas você há de convir, eu acho que aqui eu tenho 10 imóveis em São Paulo, 11, 9, vai, em São Paulo. Então também dá para conseguir em São Paulo. Tem que garimpar bem e sempre aparece alguma coisa perto da tua casa. Ótimo. E sobre retorno desses investimentos, como que vocês têm, tantos que já venderam, qual que tem sido um retorno médio, se você lembrar algum A outro gente caso aí sempre para contar? foca em 30%, né? A gente sempre quer Uhum. 30%. Uhum. Alguns dão mais e outros dão menos, né? Isso às vezes você para negociar rápido, você baixa esses seus 30. Uhum. O importante é a gente vender, né? Não adianta eu querer 30 e ficar 2 anos para vender. Vamos vender. Ah, ele ofereceu tanto. E agora tem até uma negociação interessante do imóvel na Moca, que a gente está tentando vender para o ocupante. Mas só que ele não tem dinheiro. Aí ele tem uma loja de carros, ele ofereceu carro, jet ski, moto. O Leandro, que é um cara super paciente, um negociador nato, ficou, sei lá, uma semana fazendo conta, tentando negociar para vender para o cara, mas não conseguimos, porque não dava, sabe? Era muito perrengue para fechar o negócio. Mas até isso, a gente quer vender, né? Como é que vai vender? Eu não sei. Se puder, se entrar uma vaca, uma coisa, a gente Ah, dá um estuda. jeito, permuta, dá um jeito. O que Pergunta. importa é viabilizar a venda. A Sim. gente vendeu aí, nas últimas 2 semanas, a gente vendeu dois imóveis, um para o próprio ocupante, parcelado 6 parcelas de R$ 150 mil. O outro vendeu com alienação fiduciária, que a pessoa faltava R$ 200 mil. A pessoa tinha 600, mas faltava mais R$ 200 mil. Aí parcelou o restante com alienação fiduciária, as pessoas não sabem que dá para fazer, que o particular pode fazer alienação fiduciária, que não é só o banco. Isso é muito legal. Da sua fala de que vocês miram em 30% e dos valores de imóvel do grupo, me fez lembrar o seguinte. Olha que legal, gente, que existem várias estratégias no mundo dos leilões. Existem aquelas pessoas que focam só em pop, existem pessoas que querem arrematar só financiado, mas o grupo da Marlene, pelo relato dela, me mostra que eles são um grupo grande que conseguem, que focam às vezes, focam não, mas né, a maioria aí tem condições de comprar imóveis de maior valor e à vista. Por quê? Porque aí você cotiza e divide valores ali para todo mundo do grupo. Então, você também foge de concorrência a partir do momento que você está pegando imóvel à vista, imóvel de mais alto valor. Ah, mas como eu vou fazer? Eu vou colocar todo o meu dinheiro num único imóvel? Não, cotizando.
Então, é isso que eu tenho visto. A Marlene, por exemplo, falou: ó, a gente foca ali, pelo menos, né? Tem que dar os 30% de retorno. Investimento à vista, gente, de fato, o ROI, retorno sobre o investimento, é na casa de 30%, 40%. Investimento alavancado, daí o ROI aumenta. Mas 30%, 40% no imóvel com investimento à vista é sensacional. Se conseguir vender ali dentro do prazo horizonte de 12 meses, imagina, deu Sim. ali 3 vezes a renda fixa hoje. Então é muito bacana. E aí que a gente vê a força da comunidade, a força dos grupos. Porque vocês, pelo visto, a maioria das arrematações é à vista, né, Marlene? Sim. Acho que a prazos, acho que a gente tem talvez umas duas. Nós temos uma, essa da Casa Verde da Maluca, a gente teve um parcelamento, era da Rodobens, ela 30% de entrada e dividiu em 5 parcelas. Isso foi bom. Pronto. E Mas aí a gente acaba. sempre prefere o à vista, principalmente quando é de banco, porque normalmente tem desconto, né? Eles dão Pronto. 10% de desconto. 10% já é um belo lucro. Então, a gente privilegia o à Bem vista, né? lembrado, Bradesco e Itaú têm o costume de colocarem aí 10% de desconto no à vista. Daí você tem um grupo ali, 5 pessoas e tal, divide, gente, e pronto. E vai participando de leilões que outras pessoas só participariam se tivesse financiado. Marlene, você quer citar algum outro caso de algum outro imóvel? Quer deixar algum recado aqui para quem está começando, diante da sua trilha de aprendizagem aí, que vem desde 2021 até agora no mundo dos leilões? O que você hoje está fazendo diferente do lado do passado? Deixa aí um recado para a galera. Então, eu acho que para você ter sucesso nessa área, você tem que se envolver, você tem que estudar, porque sem estudar não adianta, você não consegue enxergar um negócio num apartamento, você tem que como é que fala? Criar a memória, como o Fernando fala, a memória de preço. Você só vai fazer isso trabalhando, garimpando. Você vê um imóvel, dois, três, até que uma hora você bate o olho e fala: Poxa, esse imóvel deve valer mais do que isso. Né? Não só confiar naquela avaliação que quem está leiloando põe, né? Porque às vezes ela tanto pode ser para mais como para menos. Então, tem que estudar, não tem como, tem que fazer, tem que pôr a mão na massa. Eu acho que não dá para você avançar nesse mundo se você não fizer. Só fazendo mesmo para. E não ter medo, né? Porque o medo congela. Não vou dizer que eu não tenho medo. Quantas vezes eu pensei, ai meu Deus, o que eu fiz? Mas tem, faz parte. Todos os negócios têm risco, né? O jornaleiro que está lá, ele tem risco. Ele está vendendo o jornalzinho dele lá, ele tem risco. Todo negócio tem risco. Então você tem que assumir uma parcela desse risco se você quer realmente vencer nessa área. Senão não dá, né? Querer tudo certinho, você não vai comprar nada. Não existe. Concordo plenamente, Marlene. O que acontece, gente, é que sem conhecimento, tá? As pessoas ficam congeladas. Elas não tomam elas não sabem o nível do risco que estão assumindo. Com conhecimento, opa, o risco é mitigado. Você já fez toda a análise, você sabe o que você está fazendo, então o risco é mitigado. A gente sempre fala, leilão de imóvel, sabendo o que está fazendo, gente, não existe relação risco-retorno igual no mercado. Não existe outro tipo de investimento que tem a relação risco-retorno, porque com conhecimento você abaixa o risco, óbvio que ele sempre vai existir, mas você baixa o risco, e o risco em geral é de ficar com o dinheiro parado, tá? De fazer uma avaliação mal feita, longe do risco que o pessoal fala de achar que vai perder todo o dinheiro, que vai o leilão ser anulado, o dinheiro vai evaporar. Mas existe o risco de uma viabilidade financeira mal feita, do dinheiro ficar travado lá há algum tempo e tal. Com conhecimento, você mitiga esses riscos, tá? E falando de conhecimento, o que a gente fala? Vocês estão aqui, ó, 195 pessoas agora, fazendo o quê? Adquirindo conhecimento. A gente sempre fala, o segundo melhor curso do mercado é o conteúdo gratuito da Smart Leilões. A gente faz para vocês aí, ó, são 8 lives, tá? Ao longo das semanas, gratuita. Nós temos conteúdo no YouTube. Então a gente difunde conteúdo gratuito e só com ele você já começa a entender de leilão de imóvel, pode até, né, começar a se aventurar no mundo dos leilões. Agora, para adquirir conhecimento mais aprofundado, para mitigar risco, para aumentar resultados, aí a gente tem a comunidade Smart, nós temos a mentoria. Inclusive, ó, tá aqui, ó, digite T32 para entrar para o grupo de espera da próxima turma. Só digitar T32 que vai chegar o grupo aqui, ó, no seu inbox e vocês entram, tá?
quer conversar com a Marlene, eu já tinha dado recado, mas o Paulão tá me cobrando sempre no inbox, falando, Pedro, na hora que você coloca essa setinha aqui, tem gente que às vezes não vê o perfil, a Marlene underline Kunish. Como é que fala? Kunish, Kunish. Kunish. É, Pronto, Marlene underline Kunish. Vocês podem seguir a Marlene e trocar um papo com a Marlene. Mas concordo plenamente, Marlene. Conhecimento, se vocês não forem atrás de conhecimento, não dá certo, tá? O leilão não é não é difícil, mas tem que saber o que está fazendo, tá? Então, conhecimento e atrás para não ficar congelado. Muitos aqui, ó, às vezes estão assistindo a tempo o conteúdo da Smart, sabem já que leilão é bom, sabem que leilão é seguro, mas não tomam pontapé inicial de iniciar. Vem resultados toda terça e quinta-feira, vem resultados como os da Marlene, mas não tomam pontapé, fica só adiando, 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 porque não tem conhecimento. Então, tá aí o momento é agora. Marlene, eu queria te agradecer demais. A live foi excepcional, a energia obrigada, ótima, a obrigada. sua trilha aí, do como que você uma nova investidora nos leilões aí, né? Você pegando Sim, 2024 e pegando 2021, então a gente fica feliz sim, com a sua evolução, feliz com as parcerias que estão sendo criadas, né? O que que é o resultado aí do seu esforço, reunindo aí com o ecossistema da sim. comunidade Smart, o tanto que está dando resultado, viu? Ah, sim, eu que agradeço ter estado aqui. Agradeço os meus parceiros, eu não seria nada sem eles, né? Eles são meus amigos hoje e é assim maravilhoso estar nessa comunidade. Eu acho que é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos assinar aí até 2032 que vai ser top. Top Garota demais, propaganda. Marlene. Tamo junto sempre, viu? Brigadão. A Ok, próxima live aí, obrigada. ó, vai ser 24 imóveis em Ah, tá 12 bom, meses. Dois por tá bom, mês, hein? tá bom. Abraço. Obrigada, Pedro. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia, Bom gente. dia,